Fala, meu querido aluno. Vamos lá, vamos finalizar aqui nossos estudos iniciais em radiciação. Na verdade, a gente já passou pela introdução, pelo conceito, pela existência, né, pelas propriedades, e agora eu só quero fechar com você essa ideia, reforçando aí 4 maneiras de calcular raízes, independente de qual seja o índice, quadrada, cúbica, quarta, quinta, enfim, antes da gente partir para a guerra, né, que são as resoluções das questões das nossas listas de exercício e também as questões de aprofundamento. Vamos embora, vamos para frente, para cima. Bom, eu gosto muito de frisar essas ideias, né, porque cada caso é um caso. Não necessariamente você vai fazer os cálculos sempre da mesma forma. Você tem que bater o olho, né? Você tem que treinar o teu olhar, treinar o teu cérebro, praticar, se aperfeiçoar para que você observe qual é o melhor caminho a ser adotado em cada cálculo. Não necessariamente o que parece que vai ser sempre melhor, vai ser o melhor. Beleza? Então, o primeiro método, né, que todo mundo aprende na escola é o método da tentativa e erro. Então, aqui é raiz quadrada de 6.400. Então, todo mundo aprende na escola qual o número multiplicado por ele mesmo vai dar 6.400. Qual o número natural, né? Então, tentar e errar, tentativa e erro. Você vai pegar um número, vai multiplicar por ele mesmo e vai ver se o resultado vai dar 6.400. Isso é tentativa e erro. É uma tentativa, a princípio, aleatória. Você pega um número qualquer e multiplica por ele mesmo e vê se dá 6.400. Obviamente, com a prática, essa tentativa ela deixa de ser aleatória. Ou ela vai continuar sendo um aleatório, mas num universo menor. Né? Você já vai ter uma certa noção de proximidade de resultado. Né? Você já sabe que, por exemplo, peraí, né? Eu sei que a raiz quadrada de 3.600 é 60. Então, a raiz de 6.400 tem que ser maior que 60. Né? Então, aí você vai fazendo o que a gente também chama de estimativa, vai estimando e vai tentando até chegar no resultado. Então, aqui, essa raiz vai ser 80, porque 80 vezes 80 vai dar 6.400. Então, aqui, né, eu não fiz essas tentativas, porque essas tentativas vão mudar de uma pessoa para outra, então eu só queria te lembrar desse método, tá? E se você pensou, caraca, tem várias formas de fazer, eu conheço uma forma fácil, pois é como eu disse, acabei de dizer, não significa que essa forma fácil para resolver essa vai ser fácil para as outras. Por isso que é bom a gente sempre ter uma noção do todo, de todas as maneiras que você pode calcular, e treinando sempre o seu cérebro, não só para usar um único método, mas para que você tome a decisão e que você tenha, né, uma visão apurada para qual forma você vai utilizar em cada caso. Segunda maneira é aquele famoso método da fatoração, né, que você coloca aquele tracinho e vai fazendo as chamadas divisões sucessivas pelos números primos. Né? 6.400 divide por 2, 3.200 divide por 2, 1.600 divide por 2, 800 divide por 2, 400 divide por 2, 200 divide por 2, 100 divide por 2, 50. 50 dá por 2? Dá, vai dar quanto? 25. 25 dá por 2? Não. Qual é o próximo primo depois do 2? 3. 25 é por 3? Não. Vai ser por 5. 25 por 5, que dá 5. 5 por 5, que dá 1. E aí, depois que você encerra essa fatoração, todos esses cálculos aí, existem 2 caminhos a seguir. Um caminho é você já entender que, como essa é uma raiz quadrada, você vai selecionar os fatores em pares. Se fosse uma raiz cúbica, ou seja, você iria selecionar os fatores de 3 em 3, né? Sempre os fatores iguais em grupinhos de 3. Se fosse uma raiz quarta, você iria selecionar os fatores iguais, né, de 4 em 4, e assim sucessivamente. Então, olha lá, eu vou pegar um par de 2, coloco lá 2. Um outro par de 2, coloco lá 2. Um outro par de 2, um outro par de 2. Mas peraí, professor, par de 2, isso não é meio redundante? Pois é, mas o par pode ser de 2, pode ser de 3. O par de 2 é um par do número 2. Um par formado pelo número 2. Observe que agora no final eu tenho um par de 5, né? Ou seja, um par formado por 2 números 5.
Então, eu só vou representar isso por um único 5. E aí, esses números que eu escrevi aqui, nesse lado direito em negrito, eu multiplico todos eles, tá? Então, você faz a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 5, que vai dar o mesmo 80. Beleza? A outra maneira de usar essa fatoração é colocar toda essa fatoração dentro do radical. Você vai literalmente pegar o 6.400 que está ali dentro e vai tirar ele e vai colocar a fatoração dele lá no lugar com os fatores e os seus expoentes. Tá? Então, a fatoração, né, do 6.400, ela vai ser exatamente essa que está aqui dentro, né? Da raiz, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Aí a gente vai aplicar aquela famosa propriedade do cancelamento, né? Que é uma propriedade, inclusive, muito perigosa, né? Principalmente quando a base da potência lá dentro é negativa. Isso é campeão de erro e tem aula aqui na plataforma a gente falando sobre isso, tá? Mas como aqui todas as bases das nossas potências são positivas e todos esses expoentes são iguais ao índice da raiz, que nesse caso é uma raiz quadrada, então o índice é 2. Então você vai poder cortar, cancelar, aplicar o cancelamento de todos esses expoentes. Tá vendo? Tá aparecendo aqui um tracinho laranja, onde eu vou cortar todos os expoentes, né? E esse cortar é um cortar simbólico, tá? É um cortar simbólico, significa que eu estou eliminando esses expoentes junto com a raiz. Tá? Na verdade, matematicamente, isso não existe, né? Mas é a simbologia, a palavra cortar, estou cortando e a raiz vai sumir também. E aí vão sobrar só os fatores, né? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Ou seja, sobrou exatamente a conta que a gente fez aqui em cima. E aí o resultado, obviamente, vai dar o 80. E o quarto e último método que eu quero reforçar aqui nessa aula é a separação do produto das raízes fáceis. Então, sempre que você olha para uma raiz e você consegue visualizar aquele radicando, aquele número que está lá dentro, você consegue transformar ele em um produto de raízes que você sabe as raízes, os valores daquelas raízes, você já sabe calcular as raízes daqueles fatores, né, da multiplicação, é muito bom. Então, nesse caso aqui, o 6.400, eu consigo separar ele em um produto de 2 números, pode ser até mais, de 2. Sendo que cada um desses 2 números, né, desse produto, você já sabe a raiz quadrada deles, de cabeça? Tem. Como? É só você pegar o 6.400 e separar em 64 vezes 100. Lembrando que isso é uma propriedade de radiciação, né? Quando você tem uma raiz, você pode transformar ela em um produto de raízes, né? E aí você mantém o índice. Se era uma raiz quadrada, vai ser um produto de raízes quadradas. Se era uma raiz cúbica, vai ser um produto de raízes cúbicas e assim por diante. E aí, olha só, a raiz de 64 é aquela raiz imediata, que você já sabe que é 8. A raiz de 100 você já sabe que é 10, e aí 8 vezes 10, 80. Show de bola? Então, é isso, uma aula para a gente poder recapitular ideias importantíssimas, tá? Você é assinante da plataforma Matemática em Foco, Rei da Matemática? Parabéns! Você tem acesso a todo o restante das aulas, que eu vou te mostrar aqui, inclusive. E aqui embaixo desse vídeo você vai ter o resumo dessa aula em PDF, ou seja, esse conteúdo em PDF, e também os slides em PowerPoint. Para o aluno, é bacana, ele pode ali brincar, né, com essas animações, que eu acho bem legal, e para o professor, melhor ainda, que ele pode utilizar esse arquivo para dar a sua aula, né, para a sua turma, tendo em vista que nós temos aqui vários professores que são assinantes. Então, depois que você sair dessa aula, baixou o seu PDF, baixou a tua apresentação em PowerPoint, você vai vir para cá, ó, na plataforma. Você acabou de encerrar essas aulas iniciais da teoria e você vai vir para cá, ó, para as resoluções. Partiu para cima das resoluções, parte 1, e vai pegar o teu material, a tua apostila aqui na parte de materiais do módulo, beleza? Resoluções da apostila, depois resoluções de aprofundamento, beleza? Depois tem aulas de revisão, caso você queira dar uma revisada, mas que eu acho que não é necessário fazer isso agora, e você pode pular também para as resoluções extras. Então agora vamos partir para cima das resoluções. Forte abraço!